Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. Quero perguntar, como que está o coração? Quando eu falo do coração, falo dos pensamentos, dos sentimentos. O desejo do meu coração é que Deus os guarde de todo o intento do mal. Vamos lá, vamos para a nossa conversa? O texto hoje, para a nossa breve reflexão, ele encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, a continuação da ministração anterior. A anterior foi do Atos 2, do 38 ao 41. Agora eu vou ler o 42, 43 e 44. Vamos lá? Vamos para a nossa leitura? Diz assim: todos se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e a oração. Haviam em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra. Irmãos, eu creio que essas palavras e todas as palavras da Bíblia, elas não estão escritas aqui à toa, elas trazem um ensinamento. Essa é a manifestação da igreja, que eles chamam de igreja primitiva, mas elas estão aqui como um modelo daquilo que é a igreja fiel, daquilo que é o corpo de Cristo, espalhado por todo mundo. Não submetido a uma placa, não submetido a uma nomenclatura, uma denominação, a igreja institucionalizada, e pelo contrário, é a igreja personificada, ou seja, uma igreja muito pessoal e muito particular do Senhor Jesus, a humanidade, sabe? Eu creio que falta muita humanidade no mundo, e às vezes a humanidade, nós sentimos falta dela, do carinho, do abraço, do amor. Aqui fala muito disso, e eu gostaria de trazer isso para a nossa vida, para aquilo que se refere ao propósito, à promessa e tudo que corresponde àquilo que o Senhor espera de nós. Vamos lá? Fala assim, ó: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Versículo 42 de Atos 2, a primeira parte. Todos se dedicavam de ensino, de coração ao ensino dos apóstolos, irmãos. Por quê? Eles aceitaram Jesus, foram batizados, e ali a palavra fala que, anteriormente, que as palavras partiam o coração, as palavras que Pedro pregava. Então, eles viram na palavra dos apóstolos justamente uma chance da mudança de vida. E o que acontece? O que eu quero me apegar, irmão? Justamente a essa palavra dedicação. Por quê? A palavra fala que eles dedicavam de todo o coração. E não é ao ensinamento dos apóstolos, porque os apóstolos eles só preparavam um caminho, era uma sequência daquilo que era João Batista, e apontando para a cruz de Cristo. E a verdadeira igreja, a igreja fiel, irmãos, que não tem nomenclatura, ela necessita da cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que é o caminho, sabe? É a cruz de Cristo que perdoa os nossos pecados, é a cruz de Cristo que nos ensina a amar, respeitar verdadeiramente uns aos outros, a negar a nós mesmos, sabe, e a caminhar para o céu. A cruz de Cristo, ela fortalece a igreja fiel e verdadeira. E dedicação, irmãos, e eu quero pegar aqui, a dedicação, sabe, ela envolve sentimentos e pensamentos. Eu quero repetir isso. Dedicação envolve sentimentos e pensamentos. Colocar isso tudo em Jesus, colocar isso tudo no Senhor. Olha só o que fala em Mateus capítulo 22, versículo 37. Logo depois de um mestre da lei perguntar ao Senhor qual era o maior mandamento, o maior e mais importante. Ele fala assim, ó, o primeiro mandamento ele fala: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Está no versículo 37. Perceba, com todo o seu coração. O coração envolve a mente, a alma, que são os sentimentos, e a mente, que envolve os pensamentos. A versão Ferreira de Almeida fala entendimento. Ou seja, como entender, como pensar, colocar o pensar naquilo que o Senhor quer para a nossa vida. E logicamente o segundo mais importante completa o primeiro: ame aos outros como você ama a si mesmo. E isso faz parte de um contexto geral daquilo que é a igreja. São esses mandamentos que nós guardamos. São esses mandamentos que Paulo fala em Gálatas 6:2, que se cumpre a lei dos profetas e a lei de Cristo, que é justamente levar os fardos uns dos outros. Tendo isso em mente, eu quero continuar, porque ele fala assim, ó: há comunhão.
E essa palavra comunhão, irmãos, ela tem no grego uma particularidade específica que eu quero justamente pegar aqui, que chama koinonia. Da etimologia da palavra, ela significa koinonia. É um relacionamento próximo, ela indica um relacionamento próximo e uma participação intensa na vida das pessoas, irmão. Olha, eles até falam como que eram justamente isso. Está no verso 46, eles falam: adoravam juntos no templo. Diariamente reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Era dia após dia, irmãos. Tiago Brunet fala que não é a oração, sabe, do domingo que nos ajuda, é justamente na segunda, quando vem a prova, a oração. E ali está falando justamente de andar junto com os outros, se interessar, irmão. Se interessar pelo problema do próximo, não só pelo próximo, pela vida, irmão, porque a vida, ela também, de todo mundo, ela tem problemas, mas ela também tem aquilo que pode nos ajudar. Às vezes a resposta de Deus, irmão, está justamente na comunhão. Olha, lembra daquele 2 Reis, capítulo 4, onde Eliseu chega ali na casa da viúva e fala: traga-me, vai e pede aos teus vizinhos e traga-me todas as vasilhas. Se aquela mulher não tivesse um relacionamento bom com os vizinhos, irmão, o milagre dela seria pequeno, seria do tamanho do relacionamento dela com os vizinhos. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui. Como que está o seu relacionamento com o seu próximo? Como que está o relacionamento com os vizinhos? Como que está, irmão? Eles dão um bom testemunho de você? Sabe? O que eles falam a respeito da sua vida? Sabe? O que eles dizem, os irmãos da igreja? O que eles dizem a respeito? Reuniam-se no templo, irmão. E reuniam-se na casa também. Reuniam-se em todo momento. No templo eles adoravam, na casa eles comiam e partilhavam. E essa é uma versão verdadeira daquilo que o Senhor tem para nós. Olha, eu quero ler com vocês o Salmo 133, porque Davi já tinha visto essa questão da união. Ele fala assim, ó, eu vou ler são 3 versículos esse salmo, e eu quero ler para vocês Salmo 133. Ele fala: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se fossem todos irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hebron, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor, seu Deus, dá a bênção, a vida para sempre. Olha, como ele compara, irmão, como o azeite e como o azeite que desce e o orvalho. O azeite fala da unção do Espírito Santo, da presença de Deus. Desce pela cabeça, ou seja, refresca a mente, e desce pelas barbas, concede sabedoria. A gola do seu manto sacerdotal fala justamente daquilo que são as intercessões do santo, e nós vamos chegar lá. E o orvalho fala da palavra que desce pouco a pouco, sabe, que vai se tornando verdadeira. O orvalho é aquela chuva, aquele orvalho que desce pela matinão, ou seja, a garoa, aquilo que molha lentamente, que vai dando o crescimento. Sabe, a palavra, a ciência diz que muito dos crescimentos de todas as árvores se deve justamente a esse orvalho que rega suas raízes e penetra de forma muito profunda. Então é isso que acontece quando nós nos reunimos como igreja. Quando nós nos interessamos pela vida um do irmão, é como ferro afiando ferro, ali nós somos inteiramente afiados. Olha, e Paulo continua falando: ao partir do pão, a comunhão se dá ao partir do pão. E o que é o partir do pão, irmão? É compartilhar através do dom pessoal de cada um a palavra. Aquilo que é o propósito de Deus, irmãos. Aquilo que é o propósito de Deus. E aqui nós precisamos entender por quê? Porque nós vamos alcançar pessoas e vamos alcançar justamente aqueles que são desviados, aqueles que desviaram do caminho, irmãos. É como Lucas 15, que fala da ovelha perdida, do pastor que vai atrás da ovelha que se perdeu, que deixa os 99. Às vezes a comunhão no partilhar do pão vai envolver que nós deixemos muitas vezes aqueles que pensam que são santos, que estão de pé, que pensam que estão de pé. Paulo fala: aquele que está de pé, que pensa estar de pé, cuidado para que não caia, para que não intente no mesmo erro do irmão. Mas é mais ou menos a partilhar daquilo, irmãos. É justamente compartilhar o pão para aqueles que não sabem,
O compartilhar do pão remete justamente à última ceia do Senhor Jesus. Aquela última ceia, ela tem uma tipologia, ou seja, ela é ele pega o pão e parte igualmente entre os discípulos, que quer dizer entre o corpo de Cristo, que fala dos dons, justamente da divisão dos dons do Espírito Santo. Uns têm profecia, outros falam em língua, outros têm o dom de contribuir, outros têm o dom do serviço, outros têm o dom da misericórdia, outros têm o dom de... São vários dons, são 9 dons ali do Espírito, se eu não me engano, e eles servem justamente para edificação da igreja, para edificação do corpo de Cristo. E essa edificação, ela se dá justamente com aquelas pessoas, irmão, que precisam muito, que precisam. Eu quero ler com vocês um texto, porque o Senhor Jesus, como eu disse, tudo que está escrito, irmão, tem uma função. O Senhor Jesus Cristo, depois de acontecer a sua ressurreição, irmãos, o que acontece? Além de aparecer para Maria Madalena e os discípulos, ele foi atrás de 2 discípulos, e a palavra não fala o nome daqueles 2 discípulos, mas eram 2 discípulos que estavam dispersos, fala que eles estavam no caminho de Emaús. E a palavra fala que, a etimologia da palavra fala de Emaús significa riacho quente. Nós sabemos o que é o lago de fogo, não é verdade, irmão? Ou seja, eles estavam perturbados com a morte do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus se aproximou com eles e eles não reconheceram o Senhor Jesus. E eles falaram para o Senhor Jesus: o Senhor é o único que não sabe do que aconteceu, da morte do profeta, que veio para salvar o povo de Israel, e eles criam no rei conquistador. E o Senhor Jesus foi pacientemente compartilhando a palavra, compartilhando tudo aquilo que os profetas disseram no Antigo Testamento. E em determinado momento, a palavra fala que os olhos foram abertos. E eu quero justamente ler essa parte para vocês, que está em Lucas 24:30. Fala assim, ó: sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Nesse momento, irmãos, no versículo 31, mas ele desapareceu. Então eles disseram uns aos outros: não parecia que o nosso coração queimava por dentro quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Vocês compreendem, irmão? E o partilhar do pão, irmão, aqui não propriamente é um ato ritual e um simbólico, é algo que traz um despertamento, ou seja, os olhos deles foram abertos justamente para aquilo que era o Senhor Jesus. E no versículo 33 fala assim, ó: eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém. Jerusalém fala do centro da vontade de Deus. Então compartilhar o pão, meu irmão, é justamente levantar o que está caído. Eles se levantaram logo depois que as palavras ardiam no coração dele. Compartilhar o pão, meu irmão, é consolo. Compartilhar o pão, meu irmão, é estender a mão para quem está caído. Compartilhar o pão é matar a fome e a sede de uma alma sedenta que precisa enxergar o Senhor Jesus na sua vida, precisa enxergar a bondade, precisa sair do riacho quente. Mas ela precisa de uma ajuda, e ele fala justamente da oração. E a oração aqui fala de intercessão, irmão. Intercessão completamente. Eu quero mostrar um modelo de intercessão que me chama bastante atenção. Mas antes eu quero ler um versículo, porque por quem nós devemos interceder? A palavra, sabe, a palavra, ela mostra para quem nós devemos nos interceder. Paulo exortando a Timóteo, que era um líder de igreja, um líder ali de célula, talvez, que estava, ele fala assim, ó: em primeiro lugar, ele está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo, ó, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, essa palavra que eu vou falar. Olha o que ele diz, Paulo, para Timóteo, com referência à igreja: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graça. O que é ações de graça, irmão? É a partilha do pão, é o jejum em oferta de alguma pessoa, em favor de alguém. Ó, ele fala assim, ó: e ações de graças a Deus, ou seja, uma oferta de gratidão a Deus em favor de todas as pessoas. E eu quero falar aqui sobre a etimologia da palavra todas. Todas significam todas. Todo mundo que você olha na sua frente, todo mundo que você vê, todas é todas. Você não sabe o que ela está passando. E no versículo seguinte ele fala para orar pelas autoridades, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação, porque as autoridades, elas exercem influência. No versículo 3 ele fala: isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso.
das intercessões, irmãos. Isso agrada a Deus. E quando eu lembro de intercessão, irmão, eu lembro justamente de Gênesis, a primeira intercessão que nós vemos praticamente é de Abraão em favor de Ló. Ló se desviou do caminho, foi para uma cidade de Sodoma e Gomorra que seria julgada por Deus. Aquela cidade ela teve um julgamento de Deus. E ali nós vemos o que a intercessão produz em nós. Por quê, meu irmão? Primeiro, ela traz uma revelação da vontade de Deus. Quero ler com vocês Gênesis 18, versículo 17. Fala assim, eles decidiram ir e julgar aquele lugar para ver, porque eles tinham ouvido falar que aquela cidade vivia em imoralidade. Aí no versículo 17 fala assim, aí o Senhor Deus disse a si mesmo, ou seja, ele falou para si mesmo. Deve ter falado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali. Não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Revelação, irmãos. A revelação, quando há a questão da intercessão, Deus revela o que ele vai fazer e pede aos seus santos que intercedam, por favor, para ele. Então, quem intercede por outras pessoas, irmãos, sabe o que Deus pretende fazer com aquela pessoa, ou propósito de julgamento ou de misericórdia. Irmãos, e isso gera um pedido a favor, porque há um julgamento eminente. Ele fala no versículo 18, ele fala assim, aí o Senhor, no versículo 20, há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Ele está mostrando para Abraão, está mostrando o pecado para Abraão. É justamente isso, irmão. E o que Abraão faz? Aí no versículo aí o Senhor fala no versículo 21 que precisava descer. No versículo 23, Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? Ou seja, houve uma distinção, irmãos. E Abraão começa a pedir pelos 50, ele começa a diminuir. O pedido sempre é o mesmo, irmão. E o que esse pedido faz? Esse pedido ele gera em Abraão um sentido de justiça, um sentido de igualdade, de perseverança. Ele fala, eu devo continuar pedindo. Ele pede ao Senhor que tenha paciência. Ele fala em determinado momento, eu ouso ao Senhor chegar mais uma vez. Ele gera ousadia. E no último pedido ele fala assim, por amor, não mate. Ele não queria que o Senhor fizesse distinção entre o que serve e o que não serve. E no final das contas ele tirou Ló. Por quê? No versículo 19, quando os anjos chegam lá, Ló hospeda os anjos na casa do Senhor. Há um partilhar de pão com os anjos. Então o Senhor Deus verificou que havia mesmo tudo aquilo que Abraão teria intercedido a favor de Ló. E Deus resolve salvar a família. Não salva somente a sua esposa. Por quê? Porque ela olha para trás, irmãos. Então tudo isso acontece quando há uma intercessão. Tudo isso que acontece, irmão, gera o favor do Senhor, justiça, igualdade. Nós verificamos uma questão de perseverança, de continuidade na oração, sempre naquele mesmo pedido, pedindo paciência, ousando chegar cada vez mais perto do Senhor e pedindo para que Ele haja em amor a respeito daquele julgamento. Porque todo julgamento do Senhor revela um amor de Deus, irmãos. Agora, dito isso, no versículo 43 fala assim, havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas, irmãos. E aqui eu quero falar, meu irmão, por quê? O respeito ao Senhor, ele gera sinais e milagres. Quando há o partilhar do pão e o temor do Senhor se apodera das pessoas, vai compartilhando, porque tudo aquilo que nós sentimos, irmão, tem um poder muito grande de influenciar pessoas. Nós fomos chamados para ser sal e luz. E quando as pessoas veem em nossa vida um agir do Senhor, quando as pessoas veem em nossa vida um temor, respeito, que esse temor leva justamente a viver sinais e milagres, as pessoas se interessam por isso. E o que os sinais? Os sinais fala justamente daquele caminho que nós devemos seguir. É a partir do momento que descobrimos o propósito, entendemos qual é a vontade do Senhor e entendemos a vontade do Senhor. Procuramos saber a vontade e entendemos a vontade. Em Efésios 5:10, Paulo fala, procurem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ele tem um propósito pessoal com cada um de nós. E esse propósito ele é revelado a partir do temor, com sinais. Os sinais eles indicam o caminho. E normalmente isso está dentro do nosso coração. Em Filipenses o próprio Paulo fala, no capítulo 2, no versículo 2, que Deus efetua em nós tanto querer
quanto o realizar. E o realizar é justamente a obra do milagre. Agora, muitos crentes procuram fora, irmãos, através de profecia, e logicamente a profecia ela vem como uma confirmação, ou seja, como um sinal, irmão. Mas o querer do Senhor, não, o Senhor já colocou dentro do teu coração, é algo que está lá dentro, irmão, está lá dentro, eu tenho plena convicção do que eu estou falando, é a palavra implantada, é aquilo que queima diariamente, é aquilo que nós queremos que aconteça, irmão, a todo custo, que nós somos capazes até mesmo de sacrificar algo maior ao Senhor, como Abraão sacrificou a própria promessa. Isso é firme e verdadeiro dentro do nosso coração, irmãos. Eu quero ler com vocês algo que diz a respeito disso, que está no Salmos 17, versículo 7. A palavra de Deus, do Senhor Deus, diz assim, ó: mostra o teu amor maravilhoso, mostra o teu amor por meio das tuas maravilhas, ó Salvador. Ao teu lado estou livre dos meus inimigos. Quero ler na versão Ferreira de Almeida. Fala assim, ó: faz maravilhosas as tuas beneficências, ou seja, a tua bondade, ó Salvador, do que tua destra se refugiam daqueles que se levantam contra eles. Vai ter levante, mas vai ter maravilha, irmão. Vai ter perseguição, mas vai ter livramento. Vai ter momentos difíceis, mas nós vamos ver a mão do Senhor. Vai haver impossibilidade, mas vamos conhecer o Deus de milagres. Vai haver, sabe, ruínas, mas nós vamos conhecer o Deus que restaura. Vai haver, irmão, muito tempo cegueira, mas nós vamos conhecer o Deus que ilumina o caminho. Vai haver muitos momentos de escassez, mas nós vamos conhecer o Deus que traz a provisão. Essa é uma verdade. Então o respeito do Senhor gera sinais e maravilhas. E no versículo final fala: os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Eu gosto dessa expressão, irmão, compartilhavam tudo que possuíam. Porque quem possui só dinheiro, meu irmão, é muito pobre. Eu quero repetir: quem possui só dinheiro é muito pobre e muita vontade de ter dinheiro. Possuíam, fala dos dons. Olha, em Atos capítulo 8 fala de Dorcas, uma mulher que costurava para as viúvas, ela compartilhava o amor de Deus daquela forma. É algo poderoso isso, irmãos. Por quê? Porque essa é a igreja fiel. E eles, olha, fala assim, ó: os que criam reuniam num só lugar. Num só lugar, irmão. Num só lugar fala de que a visão é a mesma, o propósito é o mesmo e permanecerá. E quem é a visão, irmão? A visão é celeste, é Cristo, ainda o cabeça. É Cristo ainda o cabeça. E é nesse momento que precisamos entender, meu irmão, por quê? Não havendo profecia, e a palavra fala disso em Provérbios 28, 19, o povo se corrompe. Eu quero repetir, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então tem que haver uma manifestação do céu justamente para manter a visão. E qual que é a visão? A visão é a celeste, irmão. A visão é aquela que vem do céu. Olha, Abacuque é um livro a qual é uma expressão de indignação no começo, porque por tudo que Israel estava passando por causa do cativeiro babilônico. No capítulo 2 ele entende o pecado de Israel e vê que o justo viverá pela fé. E no 3 ele entende que a adoração ao Senhor deve exceder todo o entendimento, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide ainda que a vide não frutifique, eu adorarei ao Senhor, eu te louvarei. É isso que Abacuque fala em Abacuque 3, 17 e 18, mas eu gosto muito de Abacuque, capítulo 2, irmãos. Eu quero ler com vocês o versículo 3, que fala justamente aqui. Eu quero finalizar essa palavra sobre a questão da igreja. Olha, ele fala assim, ó, eu quero ler numa linguagem mais atual para que haja compreensão. Ele fala assim, ó: ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra. Ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Está falando de uma visão. Agora eu vou ler na versão, na visão Ferreira de Almeida. Fala assim, ó: pois a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Ainda que demore, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Irmão, há uma visão de comunhão, há uma visão de oração, há uma visão de intercessão, há uma visão de colocar os sentimentos e o pensamento nisso, porque Deus se agrada. Há uma visão de compartilhar a palavra com aquilo que é o seu dom derramado pela ceia do Senhor a cada um de nós. Há
há uma expectativa de Deus com relação que nós sejamos o seu corpo, que nós sejamos morada do Espírito Santo. Do Espírito Santo nós somos morada, a qual ele derrama os dons e nós compartilhamos o dom. Mas há uma expectativa de Deus que nós sejamos o corpo de Cristo, que exerçamos o serviço para o resgate daqueles que estão desviados, daqueles que nem conhecem. Para quê? Para que nós venhamos a ser, como nós somos, a família de Deus, irmão. E isso requer esforço? Requer, mas os nossos esforços, nós devemos lembrar que eles não compram a Deus. Eles não compram Deus, e que nós faríamos parte da família. Isso é a igreja verdadeira de Deus, uma grande família, sem falsidade e sem mentira. Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria de deixar essa palavra como uma breve meditação, lembrando, irmão, que para tudo isso, o Cordeiro, quando ele deu a promessa, ele prometeu, sabe, que haveria uma recompensa pelo teu sacrifício, pelo teu suor, pelas tuas lágrimas, pano de saco e pranto. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Tchau, tchau.